Tricolores de toda a terra, está no ar o Resenha Express de toda manhã, para vocês aqui com informação do Fluminense. Nós vamos falar de Flusão, vamos trazer notícias aí também, já pensando no jogo de amanhã. Fica aí que está começando o nosso Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express começando e eu pedindo a vocês, como sempre, para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a ir mais longe. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902. Então, assim, vem chegando aqui, a gente não quer ser a voz de vocês. Aqui a gente quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. E muito importante também aí no campo comentário aí embaixo, se você puxar o comentário para o lado, tem a opção do hypar ou ripar. Aí fica por sua opção, chamar como quiser. Clica lá no hypar gratuito ou até no pago, se você puder pagar, e ajuda a gente a ir mais longe, tá bom? Galera, vamos começar com as notícias do Fluminense daquele jeito que a gente sempre faz, sem mistério, sem enrolação, né? Rápido, só isso. E a gente vai começar falando aqui do empate do Fluminense com a Ferroviária ontem pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Isso mesmo, o Fluminense empatou aí com a Ferroviária em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O empate do Fluminense, assim, não vou dizer que não foi com gosto, não vou dizer que foi com gosto de derrota. Por quê? Porque a gente enfrentou, vamos dizer assim, historicamente o segundo maior clube do futebol feminino e um clube que é sempre favorito ao título no futebol feminino, que é a Ferroviária. A Ferroviária sempre é favorita ao título no futebol feminino, tá? E assim, o jogo terminou 1-1, o jogo foi disputado em Moça Bonita. Eu vi o segundo tempo, boa parte do segundo tempo do jogo. Depois vi em casa os melhores momentos da partida, peguei um pedaço do primeiro tempo ali. Galera, com esse empate 1-1, o Fluminense perdeu 2 posições no Campeonato Brasileiro. O Fluminense que está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense agora está em oitavo. Em oitavo, ele se classifica para a segunda fase do campeonato. A Ferroviária segue líder. A Ferroviária, que é líder, segue líder. Então, assim, não foi um empate que a gente possa dizer que foi um empate ruim. O contorno do empate talvez tenha sido ruim. Por que o contorno do empate talvez tenha sido ruim? Porque o Fluminense vencia a partida, o Fluminense abriu o placar. O Fluminense estava melhor no jogo, o Fluminense liderava as ações do jogo. Tá? O Fluminense, para vocês terem uma ideia, ele abre o placar e continua melhor. Tá? Eu até fiz umas anotações aqui. Aí, a partir dos 15 minutos, a Ferroviária começou a encaixar mais o jogo dela. E o domínio passou a ser da Ferroviária. Mas não era um domínio assim de pressão intensa da Ferroviária, nada disso, né? Só que aí aos 27 tinha uma falha, né, defensiva. A Cris entrou lá, fez uma jogadaça, fez um golaço e empatou o jogo, tá? O Fluminense, depois que a Ferroviária empatou o jogo, cai um pouco de produção. E cai muito de produção, dá campo a Ferroviária, você vê que o time fica nervoso. E aos 36, quase a Ferroviária faz o segundo gol. No segundo tempo, o Fluminense melhora, né? O Fluminense melhora bastante no segundo tempo, e volta a equilibrar as ações da partida. E praticamente, no segundo tempo, as equipes não têm tantas chances. Então, assim, se tratando de Ferroviária, se tratando do Campeonato Brasileiro, não foi um resultado ruim para o Fluminense, embora tenha jogado em casa. Porque as pretensões do Fluminense nesse campeonato é se classificar. Mas fica aquela sensação de que se a gente conseguisse manter um pouco do mental, a gente poderia ter saído de campo com um resultado melhor, sabe, galera? Então isso daí ficou um pouquinho assim, a gente ficou um pouco frustrado, digamos assim. Mas enfim, o Fluminense segue aí no Campeonato Brasileiro fazendo boa campanha e vamos dando sequência aqui às nossas notícias, tá? Fluminense tem 9 jogos até o Mundial de Clube, que vai ser trazido aí para vocês pelo site Terra, e aí vai falando sobre isso aqui, né? Que o Ganso teve uma contusão, blá blá blá, né? E a sequência dele foi complicada, e o Fluminense ainda tem 9 jogos no campeonato. Aí literalmente ele vai falando aqui do período de recuperação do Ganso, do Cano, né? E até chegar a esse jogo, né? Ele diz aqui também que será substituído pelo Everaldo, né? E que em maio o Fluminense fará 3 jogos que restam na primeira fase da Sul-Americana, um deles no Maracanã. Aí vem falando que, por fim, o Carioca terá 5 jogos pelo Brasileirão também. Enfrenta o Atlético Mineiro, Juventude, Internacional, o Sport, Vasco,
né, até chegar lá o jogo contra o Dortmund. Aí ele vai falando aqui, que aí vem o jogo contra o Dortmund, que será no dia 17/6. Então são 9 partidas até esse jogo, e inclusive ele fala da questão da recuperação do Cano, né, que provavelmente o Cano estará à disposição no último jogo do Campeonato Brasileiro, já podendo jogar, né, podendo ter a possibilidade de jogar. Então essa é a grande preocupação aqui. Faltam 9 jogos para o Mundial de Clubes e eles acreditam, que o Terra colocou, acredita que o Cano possa voltar na última partida do Brasileirão. Beleza, galera? Então, você sabe que o Cano teve essa contusão grave, vamos ter que esperar um pouquinho para ver como é que vão ser os próximos passos dessa questão. Galera, a jornalista Mili Lacombe, né? Eu não sei qual é a opinião que vocês têm sobre a Mili Lacombe comentando, né? Eu tenho uma opinião assim, eu não gosto do trabalho da Mili Lacombe, acho que a Mili Lacombe, ela confunde muito política com futebol, ela mistura ideologia política com futebol, faz um bolo doido de coisas assim, uma coisa bizarra, vira e mexe, tenta lacrar com opiniões que não tem a ver com o contexto do futebol. Ela traz coisas pessoais, envolve com o contexto do futebol. Alguns anos atrás ela cometeu uma gafe histórica que rendeu um processo para ela com o Rogério Ceni, que ela afirmou que o Rogério tinha falsificado uma assinatura e o Rogério entrou no ar ao vivo, esculhambou com ela, processou, ela perdeu, enfim. É uma comentarista que eu não gosto, que eu acho que até vive ali muito no limite da ética e da antiética. Eu não curto o trabalho da Mili Lacombe. E, cara, ela trouxe ela fez uma crônica no All Sport. Eu não consigo abrir o All Sport aqui, porque tem que ser assinante, mas eu abri o Gavia News, isso mesmo. A crônica dela sobre Fluminense e Aparecidense foi publicada pelo Gavia News, um site dedicado ao Flamengo, isso mesmo. E aí eu consegui aqui o texto dela, porque eu vi que estava sendo repercutido aqui no UOL, eu tentei entrar no UOL, não consegui. Na verdade, até consegui ler a crônica por lá, só que você tem que tirar a internet para conseguir ler. E se eu tirar a internet aqui ao vivo, eu não consigo, aqui na gravação eu não consigo mostrar. Mas eu vou trazer um pouco da análise dela sobre o Fluminense e Aparecidense, porque tem um contexto, mais uma vez aqui, completamente bizarro, na minha opinião, que foge do que foi o jogo. Ela não analisa o contexto que levou às vaias e critica as vaias do torcedor do Fluminense. Ó. Aí vem falando aqui assim, e ela cria uma teoria, né? Que ela sempre tem uma teoria para alguma coisa, ela sempre está criando uma polêmica, sempre está criando uma teoria. Nunca as coisas são simples para ela, sempre tem uma teoria obscura por trás de tudo, né? É uma pessoa que tem também mania de perseguição. Aí vem falando aqui na matéria, ó, na visão de Mili Lacombe, a vitória do Fluminense sobre a Aparecidense por 1-0 na Copa do Brasil expôs sintomas daquilo que ela define como falência do futebol. Ou seja, o sintoma da falência do futebol está nas coisas que aconteceram no Fluminense e Aparecidense. O placar mínimo não impediu que o jogo se tornasse, para a colunista, uma amostra dolorosa da forma como o esporte tem sido sufocado por uma cultura que valoriza apenas o resultado, em detrimento da experiência emocional e simbólica. Ou seja, o resultado não é importante. Importante é a experiência emocional e simbólica. Aí vem falando aqui assim, ó, conforme Mili, o tricolor carioca dominou amplamente a partida em termos de volume ofensivo. Foram quase 30 finalizações, muitas delas com perigo, mas enfrentou a resistência de uma defesa bem postada e determinada da equipe goiana. Mentira, o Fluminense teve muitas chances, mas a defesa não era nem um pouco bem postada e determinada. Era uma bagunça generalizada. As chances do Fluminense não foram criadas por construções de jogo, foram criadas por justamente a fragilidade da defesa dos caras. Além disso, os caras também tiveram 3 grandes chances que foram melhores do que todas as chances que o Fluminense teve, que a Mili Lacombe fala aí. No entanto, mesmo diante do esforço coletivo, a arquibancada, com o público reduzido, apenas 8 minutos no Maracanã, respondeu com vaias. Olha isso. Para jornalistas, isso revela um descompasso profundo. O time estava jogando, atacava, criava, levava perigo. O que estavam vaiando? Mili, eu vou te explicar o que estavam vaiando, tá, Mili? O Fluminense veio de uma derrota acachapante e vergonhosa para o Botafogo, em que o Botafogo dominou a partida durante todo o jogo, poderia ter feito 5-6 no Fluminense. E o Fluminense não demonstrou evolução com o Renato Gaúcho até o presente momento. O Fluminense vem de uma temporada até agora muito ruim, que não fez um jogo convincente sequer, tá? O Fluminense ele perdeu o título para o Flamengo jogando como covarde, coisa que o Fluminense nunca foi em Fla-Flu, né? Já com o treinador anterior. Jogadores do Fluminense contratados a preços vultosos, como o Canóbio, a maior contratação da história do Fluminense, sequer fez uma partida decente. O torcedor está sem esperança, está chateado com o time do Fluminense, está
chateado com o trabalho que está sendo feito pelos técnicos que estão trabalhando no Fluminense, não está satisfeito com o atual treinador, presidente do clube. Então, isso não é de um jogo, senhora Emília Lacombe, isso é de um contexto temporal, em que a senhora, por não acompanhar jogos do Fluminense, não sabe o porquê das vaias. Mas a senhora olha um jogo medíocre contra um adversário medíocre, que é adversário que está na Série D do Campeonato Brasileiro, que quase foi rebaixado no Campeonato Goiano, e a senhora acha que tá bom o Fluminense vencer de 1-0, né, criar chances, que não foi por competência do Fluminense, mas pela incompetência do adversário, um time fraquíssimo, que dava espaço pra cacete pro Fluminense, toda a segunda bola era do Fluminense, e ainda esse adversário criou 3 chances cabais de vencer o Fluminense. 3 chances claríssimas de vencer o Fluminense, que parou em finalizações erradas, na cara do Fábio. Então, se a senhora entende isso daí, né, como injusta essas vaias, sendo que essas pessoas foram ao estádio, esses 8 mil guerreiros, foram ao estádio, acreditando que iam lavar a alma com uma goleada após campanhas e campanhas ruins do Fluminense, jogos e jogos ruins do Fluminense, depois de uma temporada 24 de quase rebaixamento, se a senhora acha que tá tudo bem, que as vaias são injustas, e ela continua falando aqui, ó, não aceitamos perder, não aceitamos mais o esforço que não seja eficiente, desempenho, performance, vitória, conceitos neoliberais, ó, entrou, neoliberais, perversos e desumanos. Aí aqui acaba, né, viu onde ela queria chegar? Ela queria chegar nisso aqui, ó, neoliberais. Era nisso que ela queria chegar. Entendeu? Então, assim, eu coloquei isso aqui, eu nem ia colocar isso aqui. Por que eu não ia colocar isso aqui? Porque eu não gosto do trabalho da Emília Lacombe. Volto a falar, independente do viés ideológico e político que vocês têm, né, que nós tenhamos, envolver conceitos ideológicos e políticos com a prática do futebol é um negócio, na minha opinião, surreal. É querer colocar a política em tudo, é querer trazer a política para tudo, sendo que o futebol é uma prática esportiva. As explicações do que acontece no campo, elas são objetivas e claras. Elas acontecem por contextos táticos, técnicos e físicos. O torcedor, ele só responde àquilo que ele vê no campo. Ele não vem para o estádio com o conceito ideológico que ele tem, sendo ele de direita, de esquerda, de centro, e pratica a sua ideologia no estádio. Ele está ali para ver gol. Se o gol não sai, ele vai vaiar. Se o time joga mal, ele vai vaiar. Se um jogador tá mal, ele vai vaiar, ele vai xingar. Esse é o torcedor, em qualquer lugar do mundo. Então, eu só quis colocar aqui essa fala da Emília Lacombe, com todo respeito à pessoa da Emília Lacombe. Eu não gosto da comentarista. A pessoa, eu não tenho nada, não conheço ela, não sou amigo dela, não sou inimigo dela, nada. Mas eu queria mostrar aqui por quê. Primeiro, porque estava falando do Fluminense Aparecidense. Segundo, porque estava criticando a torcida do Fluminense. Então, eu como torcedor, sempre vou defender a torcida do Fluminense. Sempre vou defender o direito à vaia. Sempre vou defender o direito de quem paga o ingresso cobrar pelo que está acontecendo no campo, porque eles já pagam o ingresso caríssimo. Isso a dona Emília Lacombe não falou? Quem estava no Maracanã nesse jogo pagou na Sul R$80 para ver um lixo de jogo desse, e aí não tem o direito de extravasar a sua insatisfação? Enfim, por isso que eu coloquei aqui, mas eu nem vou mais colocar nada da Emília Lacombe, porque vocês viram, né? Eu, antes de ler a matéria, eu não li a matéria toda, quando eu falei que ela mistura política, acabou ali no meio ela falando de política, enfim. É isso, galera. Vamos para a próxima notícia do Fluminense aqui. E a gente vai falar sobre interesse em João Paulo, goleiro João Paulo do Santos. É a informação aí, ó, do UOL, né? O UOL trouxe essa informação, o Dia está repercutindo. E aí vem falando a matéria. O Fluminense tem interesse na contratação do goleiro João Paulo, de 29 anos, que defende o Santos. O tricolor fez uma sondagem em relação ao jogador, que tem interesse de deixar o clube paulista. As informações são do portal UOL. Revelado pelo Peixe, João Paulo se profissionalizou em 2017. O goleiro está incomodado com a reserva nesta temporada. Atualmente, titular é Gabriel Brazão. No entanto, a prioridade para o atleta seria um contrato com o clube do exterior. O tricolor busca um substituto para o Fábio, de 44 anos. Nesta temporada, o Flu trouxe a volta do goleiro Pitaluga, de 22 anos, mas o jovem ainda não teve nenhuma oportunidade e, no momento, está atrás de Vitor Eudes na disputa na reserva. Além do Flu, o Cruzeiro também tem interesse em João Paulo. O goleiro tem contrato até 2027 com o Santos, que aguarda uma decisão do arqueiro e deseja uma boa compensação financeira ou troca
por um jogador importante. Galera, sobre João Paulo, para mim, um ótimo goleiro. Seria uma excelente contratação se o Fluminense trouxesse o João Paulo. A gente precisa sim de um goleiro para começar a fazer sombra ao Fábio. Não sombra ao Fábio. Fábio é titular absoluto, mas para já pensarmos aí nessa substituição. Agora, mais importante do que buscar um goleiro substituto para o Fábio é a renovação com o Fábio. O Fábio já provou até esse meio de temporada que ele merece a renovação de contrato para mais um ano. E eu queria saber aí com o pessoal do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt, o pessoal da gestão do futebol do Fluminense, até quando vão esperar para oferecer uma renovação com o Fábio? Ou o Fábio está de saída? Ou o Fábio quer encerrar a carreira no Cruzeiro? A gente precisa saber. Porque eu acho que o Fábio já deu exemplo suficiente de que ele merece essa renovação. Então, antes de procurar o João Paulo, é renovar com o Fábio até o final do ano de 26 e aí trazer o João Paulo. Quem tem lá, mas pode ser que até o final de 2026 ele não esteja bem. Eu ia falar um palavrão aqui. Dane-se! Se ele cair de produção em 26, paguem o salário até o final de 26 porque ele merece. Vocês gastam dinheiro com um monte de baranga. Gasta dinheiro com um monte de bagre. É bagre atrás de bagre. O que o Fábio já fez, já se pagou e pagou uns 3 anos de contrato aí. Aumenta o salário do Fábio. O Fábio tá ganhando 300 mil, bota 600 mil pro Fábio. Faz um contrato até o fim de 26 com ele. E aí sim, fez isso. Isso é o que se espera. Isso é o mínimo ético e moral. Renovar com o Fábio. E aí procura o João Paulo. E aí traz o João Paulo e fala, João Paulo, tu vai ficar se revezando no gol com o Fábio aí. O Fábio é o titular, seu reserva. Você vai jogar bastante jogos, que a gente vai querer poupar o Fábio. Mas você vai jogando, o Fábio vai te fazendo uma transição com você. Mas você tá aí no time. O mais importante é resolver isso. Tá? E, galera, não tenho informação sobre essa negociação, tá? Procurei, apurei, não tenho sobre essa negociação, essa sondagem, desculpa, ao João Paulo. Não consegui informação sobre isso, mas está trazido aí pelo jornal UOL. UOL para trazer um jornal de São Paulo. Provavelmente eles devem estar muito bem fundamentado para isso. Por último, galera, a última informação do dia, Martinelli pode sair do time titular do Fluminense. Isso mesmo, mas não seria por uma motivação tática do Renato Gaúcho, tá? E a gente tem uma informação sobre esse caso aí, e tem muito a ver com isso que está escrito aqui na matéria, desgaste, tá? E aí vamos ler aqui a matéria para a gente entender junto, ó. Com 3 competições simultâneas, alguns jogadores do Fluminense vêm sofrendo com desgaste. Entre eles, o volante Martinelli, um dos que mais atuaram na temporada. Diante do cenário, o técnico Renato testou outras possíveis formações no campo. Ainda não há martelo batido sobre a escalação, mas a tendência é que o volante tenha minutagem controlada, seja como titular ou como reserva. O camisa 8 foi substituído pelo técnico nas últimas 3 partidas. A última dela por motivo tático, para tornar o time mais ofensivo. Os anteriores por cansaço. Como volante, ainda assim, como o restante dos titulares, não deve atuar no meio da semana pela Copa Sul-Americana. É possível que seja titular contra o Sport sábado pelo Brasileirão, aí falando a matéria sobre isso aqui. A boa notícia é que Hércules, ele foi desfalque nas 2 últimas partidas por causa de conjuntivite e voltou a treinar com os companheiros nesta quinta. Martinelli completou 250 jogos na última temporada contra a Aparecidense, na última terça-feira, desculpa. E a peça crucial no fundamento do funcionamento do meio de campo, vem sendo titular como primeiro ou segundo volante, mesmo com as mudanças recentes do treinador. Aí vai falando aqui os minutos. O Martinelli é o terceiro. Primeiro o Fábio, depois Arias, depois o Martinelli. Aí vai falando sobre isso daqui. Enfim. Galera, eu tive uma informação sobre essa situação aí do Martinelli, tá? Realmente há uma preocupação do Renato com as minutagens do Martinelli, e a preocupação não é do Renato, a preocupação é da fisiologia que levou ao Renato os indicativos de minutagem do jogador. E o Renato tem percebido que o Martinelli tem cansado muito e tem substituído sempre o Martinelli. Mas a informação que eu tive de bastidor para complementar essa notícia é a seguinte: o Renato vê o Martinelli como titular absoluto dele, tá? Esse negócio que estão trazendo da possível saída dele não tem a ver com a questão tática e técnica, e sim com a questão física. Então, para aqueles que querem a saída do Martinelli do time, eu sou um dos que acho que era importante dar mais minutagem pro Bernal e pro Hércules, até para a gente ver
que ponto que eles podem chegar, porque o Martinelli, embora seja um bom jogador, a gente sabe que o Martinelli tem problemas, né, sem a bola, de recomposição, tem problemas ali de posicionamento em campo, vira e mexe, toma a bola nas costas. Então, assim, a gente já tá um pouco de saco cheio e quer ver outros jogadores terem oportunidade, ok. Mas isso, no momento, não está cogitado pelo Renato. É muito importante essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui. O Renato gosta muito do Martinelli, muito mesmo, tá? Então, assim, ele vê o Martinelli como titular dele, ele não vê o Martinelli como reserva, tá bom? Então, se o Martinelli sair do time, não é para uma questão tática e técnica, é para uma questão física, ok? E contra o Sport, a informação que eu tive é que o Martinelli começa o jogo, mas há a possibilidade de não jogar os 2 tempos. Mas aí, pela questão física, entendeu? Não é para uma questão tática e técnica. Então, para a galera que quer a barração do Martinelli, a entrada do... Cara, tira o cavalo da chuva no momento. Porque o Renato não pensa o Martinelli como banco. O Martinelli, para ele, é um jogador fundamental nesse meio de campo, tá? Eu até gostaria, eu vi um amigo falando sobre isso, eu gostaria de ver o Martinelli um pouco mais avançado. De repente, a gente jogando com Bernal e Hércules, o Martinelli à frente desses dois, né? Praticamente como um meia central. Eu gostaria de ver, sinceramente, eu gostaria de ver o Martinelli nessa função também. Eu tô começando a acreditar que pode dar bom também nessa função aí. Enfim, mas essa é a informação sobre o Martinelli aí para vocês, adicional à matéria que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Por último, galera, eu esqueci de falar, a gente tá falando do Fábio aqui, mas o ex-goleiro Emerson Leão, né, que foi um goleiraço, goleiro de Copa do Mundo, técnico também, técnico campeão pelo Santos, ele rasgou o verbo sobre Fábio. Ele falou o seguinte, ó, ele é uma referência, diz Leão, sobre o ex-goleiro, sobre o Fábio. Ex-goleiro treinador Emerson Leão participou do podcast Futebol é Minha Vida. Durante a conversa, Leão não poupou elogios ao paredão do tricolor das Laranjeiras. E ele fala aqui, ó, deixa eu elogiar um goleiro que eu elogio sempre. O goleiro do Fluminense, que foi despejado do Cruzeiro. É bom há mais de 20 anos. Ele está com 44 anos, merece elogio. Nunca levaram para a seleção. Ele é uma referência, falou Emerson Leão, botando o Fábio lá no topo. Muito merecido aí os elogios do Emerson Leão, que sabe do riscado, conhece do riscado. Fábio merece tudo isso. Galera, esse foi o Resenha Express de hoje. Pedi a vocês que não se esqueçam de hypar esse vídeo, ou ripar. Puxa o comentário pro lado, clica no hypar, dá essa força pra gente. Saudações tricolores, de repente a gente entra com uma live hoje aqui. Tô fazendo uns testes com um programa novo, quem sabe? Vamos lá. Saudações tricolores, fico com Deus e até mais. Valeu, galera.